Olá, professor Reinaldo aqui. Então, nós estamos fazendo aqui uma descortinação do que aconteceu ontem no Alto Vale do Itajaí, né, em toda a região, onde a gente consegue ver antes, aqui na direita, e depois na esquerda. Essa imagem, obviamente, é a primeira imagem que a gente tem da região, e está mostrando que a enchente ainda é bem abrangente em toda a região. Nessa área aqui de Itaió, Rio do Oeste, Salete, você tem aí enchente já desde o dia 8 desse mês. Estamos próximos de completar um mês de enchente, porque nós temos ainda nos próximos 10 dias aí, talvez aí um volume grande de chuva nessa região, porque a gente tem um ciclone extratropical. Um ciclone extratropical é difícil de prever a quantidade de chuva, principalmente por conta da posição que ele vai se formar. Mas oxalá não seja tão forte essa chuva. Mas realmente isso não poderia ter acontecido, né? A gente está tendo aí uma enchente que, segundo alguns hidrólogos, né, que fizeram o cálculo, eu não fiz ainda, mas eles acham que foi uma enchente feita por negligência, né, do governo do estado com relação a essa região, que deveria ter sido mantido o rio enquanto ele estava cheio, né, plenamente, sem as estarem enchidas, e depois, mas eu acho que isso a gente vai ter que ver em um cálculo. Mas essa é uma hipótese que deve ser considerada, que a enchente foi uma enchente causada, porque não é comum nessa área do Alto Vale a gente ter uma enchente tão prolongada quanto essa. Bom, na verdade, isso é uma hipótese, porque a minha opinião é que você tem um, um, no passado, a gente tinha enchentes bem menores nessa região, quase não tínhamos enchentes até a década de 50, 70, quando começaram. E elas coincidem com o uso agrícola pesado dessa região e, obviamente, ao uso do solo, né, com adição de calcário, fez com que a esponja, que se traduzia nas quantidades enormes de samambaia e outros vegetais que cobriam, né, árvores que cobriam o solo, elas desapareceram. E aí a gente tem, talvez, uma das explicações por que a gente tem. E isso é importante porque, se a gente for vamos construir outras represas, não me parece uma ideia muito boa, tá? Porque a gente tem um futuro aí que essas chuvas mais localizadas vão ficar ainda mais fortes. O relevo, uma outra coisa, o solo dessa região é um solo muito favorável à formação de erosão. Com isso, as calhas dos rios ficam entupidas, né? E o fluxo de água fica ruim. Isso é uma coisa histórica. Taió, Monte Taió, provavelmente era assim há 200, 300 anos atrás, talvez até pior. Então, nós estamos numa região que a gente tem que pensar em medidas, provavelmente, de mitigação, né, de convivência com a enchente e, ao mesmo tempo, medidas de conservação do solo para reter essa, essa erosão mais fortemente, além de permitir uma percolação mais eficiente da água, né? E isso provavelmente acontecia no passado, e se acontecesse hoje, nós teríamos enchentes menos potencializadas. Então é isso. Obrigado por ter ouvido. Sou Reinaldo, né? Até mais.